Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês em Efésios capítulo 1, versículo 1 em diante. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler. As bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja de Deus. Bendito seja Deus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Por que regiões celestes? Está falando em regiões celestes, não nesse céu aqui, Está falando em regiões celestes, porque o mundo habitável de Deus está no terceiro céu, O mundo habitável de Deus, ele está no terceiro céu, por isso que está falando, abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões. Por que regiões? Porque no mundo habitável de Deus, e em um mundo tem regiões, como aqui nesse mundo não tem a região sul, região centro-oeste, região nordeste. No mundo habitável de Deus também tem regiões, Por isso que está falando bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. Nos abençoou com todas as bênçãos. Isso é Paulo falando aos Efésios. Com todas as bênçãos espirituais. Aqui botaram nas regiões celestes, mas devia ser das regiões celestes, em Cristo, Mas deixa assim. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em quê? Em amor. Em amor. Porque o mandamento maior de Deus, o mandamento que excede todas as coisas em Deus, o mandamento que excede todas as coisas em Deus é o amor puro, sincero em nossos corações. Por quê? Porque Deus é amor. Então eu vou ler novamente. Como também nos elegeu nele, em Cristo e em Deus, antes da fundação do mundo. De acordo com respostas bíblicas, Deus nos ama porque Ele é cheio de amor e nos criou. Antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis, Irrepreensível. Como é ser uma pessoa irrepreensível para Deus, como está falando aqui no versículo, Como é ser uma pessoa irrepreensível? Uma pessoa irrepreensível é uma pessoa que não leva reclamação, não vai ter condição de ser reclamado nunca. Ninguém nunca vai reclamar dele. Isso é uma pessoa irrepreensível, para
para sermos santos e irrepreensível. Uma pessoa irrepreensível perante Deus é uma pessoa pura, é uma pessoa com amor sincero, né? Uma pessoa com amor puro e sincero no coração, né? E isso é uma pessoa irrepreensível. Uma pessoa irrepreensível é aquela pessoa de fé, é uma pessoa que é obediente a Deus, a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, com amor puro e sincero no coração. Isso é uma pessoa irrepreensível diante dele em amor, porque Deus é amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Okay? Por isso, quando eu falo que quando nós é batizado, recebemos um espírito de adoção, né? Esse espírito de adoção que a gente recebe quando é batizado dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, se tornamos para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Porque aí nós se arrepende de nossos pecados, perdoa a quem nos ofendeu, nós também pedimos perdão a quem ofendemos, né? Lavamos, aceitamos a lei de Cristo, aceitamos a doutrina de Cristo, não de homem, aceitando os mandamentos de Cristo, não de homem, né? Seremos batizados na verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, não de homem, que o homem inventou, né? E aí, quando a gente recebe esse batismo, por a gente ter se arrependido dos pecados de amor puro e sincero em nossos corações, nós recebemos um espírito de adoção, né? Um espírito de adoção que Deus nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, né? Para si mesmo, né? Para si mesmo, porque quando é batizado a gente está sendo de Cristo, que está abandonando tudo o contrário, e aí a gente está seguindo Ele, que é a própria igreja, que Ele é a igreja de Deus, Ele é a cabeça da igreja, Cristo, né? É a cabeça da igreja. Que igreja? Igreja católica? Não. Igreja universal? Não. Desculpa eu falar essas coisas, eu não estou falando isso para ofender ninguém não, sabe? Eu estou falando isso para que vocês tenham convicção da verdadeira igreja, só isso, né? De Jesus Cristo, né? Com amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Cristo Jesus, por Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Agora, onde é que acontece isso? É na falsa igreja? Não, é na verdadeira igreja, porque Cristo é a cabeça da igreja. Cristo, a igreja de Deus, foi adquirida com o próprio sangue dele. Que igreja é essa? Igreja de Deus. Ela está na Bíblia, ela não está na Bíblia Igreja Católica, Igreja Universal, Igreja Batista, Igreja do Poder de Deus, Igreja Assembleia. Não, não tem na Bíblia isso. Está escrito lá, Igreja de Deus que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Essas outras que eu citei aí, foi o homem que inventou, né, para proveito próprio. Eu não estou ofendendo você, não. Eu estou falando a verdade, né? Isso já vem mesmo antes de Cristo vir aqui para a terra resgatar seu povo. Essas igrejas já vêm de longe, né? Já vêm de longe. Só que nos dias de hoje, elas vão evoluindo. Cada um prega uma coisa diferente, não é verdade? Cada igreja não tem uma doutrina diferente, né? A igreja católica prega para adorar santo, né? Prega purgatório, prega não sei o que, prega não sei o que, não é verdade? Né? A igreja, as assembleias, prega congresso, prega jejum para tirar dinheiro, Santa Ceia, que não é Santa Ceia, né? Tem as suas doutrinas. Cada uma igreja criada pelo homem tem uma doutrina diferente, né? Cada igreja criada pela mão do homem,
dentro da religião que Satanás inventou, tem a sua doutrina, cada um é diferente uma da outra. Então, isso vem de Deus? Não vem. Desculpa, não quero ofender, me perdoe, eu não quero ofender você, não, jamais. Eu apenas estou falando a verdade, né? O que é que vocês acham aí? O que é que vocês acham? Não é verdade? Não é verdade isso? O homem é quem criou, mas a igreja verdadeira, quem criou foi Cristo, porque Deus mandou trazer ela. Foi Deus quem mandou Cristo trazer a verdadeira igreja para o seu povo, que o próprio Deus deu a Cristo para resgatar, e eles não aceitaram e mataram ele. E a igreja o que é? A lei de Cristo, a doutrina e os mandamentos. Cristo morreu por isso, né? Ele é a cabeça. Ele é a cabeça do corpo da igreja. A cabeça do corpo da Cristo é a cabeça do corpo da igreja de Deus, né? Nós somos membro do corpo. O corpo é a igreja. Nós somos membros. Muita gente fala por aí que são igreja. Não. Nós não somos igreja. Não somos. Nós somos membros do corpo da igreja. Vocês vão ver isso agora em Efésios aqui. Vão ver essas coisas. Então, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensível, sem pecado, sem mácula, dentro da sua lei e da sua doutrina. Diante dele, primeiramente, o amor puro e sincero em nossos corações, porque sem o amor puro e sincero em nossos corações, nada que nós fizer será verdadeiro, né? Sem um amor sincero, quero saber o que, meu querido? Olá, bom dia. Deixa eu ver. Tio, quero saber mais. Quer saber mais? Vá no YouTube, né? Vá lá no YouTube, pesquise no meu canal Legião versus Religião. E aí você saberá muito mais coisas, meu querido ou minha querida, tá? Vá no YouTube e pesquise Legião versus Religião. Esse é o meu canal lá. Você vai saber muito mais, tá? Mas continue assistindo aqui que você vai saber muito mais. Glória a Deus, tá? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis. Através da lei de Cristo, da doutrina de Cristo, nós devemos ser irrepreensíveis diante de Cristo, diante de Deus. Em que? Em amor puro e sincero em nossos corações. Porque se tudo que nós fizer não for por amor, é vão, não serve para nada, né? Se nós ajudamos uma pessoa que não é por amor, é vão. Se nós pararmos de beber, se nós paramos de se prostituir, se nós paramos de colocar piercing, fazer tatuagem, usar batom, estou falando através de mulher agora, de usar batom, botar piercing, não botar brinco, não cortar cabelo, tudo isso está fazendo a vontade de Deus. Muita gente vai me criticar a esse respeito, mas eu não estou falando por mim, eu estou falando pela doutrina de Cristo, que é proibido fazer essas coisas, deixando de ser lésbica, deixando de ser gay, deixando de roubar, de mentir, de enganar, de invejar, de tantas coisas, né? Isso é ser uma pessoa irrepreensível para Deus, né? Isso é uma... mas lá no Velho Testamento usava brinco, as mulheres se pintavam, ali era quando existia outra lei. Na lei de Cristo não devemos fazer isso. A lei de Cristo é espiritual. A lei de Cristo é para a nossa vida eterna, é para a nossa salvação. Por isso que a lei de Moisés ficou
ficou para trás. A lei de Moisés não serve para os verdadeiros cristãos nos dias de hoje. O que é para seguir nos dias de hoje é a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, não de homem. Os mandamentos de Cristo, não de homem. Na verdadeira igreja, não na falsa igreja. A verdadeira igreja chama-se Igreja de Deus, que Cristo adquiriu por seu próprio sangue. Não foi o homem quem criou, foi Cristo, né? Agora, eu estou falando isso para ofender você? Não, eu estou falando isso através das palavras de Paulo para exortar você, para que o trabalho que Paulo vem fazendo depois que Cristo voltou para casa, depois que o apóstolo Paulo, que é o último chamado por Cristo, né? Que Paulo bagunçava os cultos dentro da igreja, né? O apóstolo Paulo chegava no culto da igreja de Deus, quebrava tudo lá, prendia os pregadores da igreja de Deus. Paulo fazia isso, né? Um certo tempo ele ia para Damasco, acabar um culto, saiu de Jerusalém, ia a caminho, ele e os 5 acompanhantes dele. E quando chegou no meio do caminho, o que foi que Cristo fez? Mandou 2 anjos para falar com Paulo. Ele ia pronto para prender o pregador lá e acabar o culto. Saiu de Jerusalém, ele e mais 5, para fazer isso, né? E no meio do caminho, o anjo parou ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Saulo, está escrito dessa mesma forma aqui na Bíblia. Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque ele ia acabar o culto na igreja de Deus. Ele era do judaísmo, né? Paulo era do judaísmo. Mas ele perseguia onde tinha a igreja de Deus, porque a igreja de Deus não é 4 paredes. Né? A igreja de Deus não é 4 paredes. 4 paredes é um local, 4 paredes é um local onde se reúne os membros da igreja de Deus. Para quê? Para ficar em comunhão com Cristo. Através de quê? Através da sua lei, através da sua doutrina e através de seus mandamentos, dado por Deus, para o povo que foi dado por Deus para Cristo resgatar, que não aceitou e crucificou ele. E a Cristo voltando para casa, esses mandamentos ficou para nós. Ficou para nós, para que aquele que ande em pecado se arrependa, se batize, se lave, se torne uma nova criatura, receba o espírito de adoção, né? E siga com fé, que é a obediência, com amor puro e sincero no coração, para que, se tivermos vivo e o último dia for amanhã, né, e Cristo vir buscar a sua igreja, porque Cristo não vem buscar igreja católica, Cristo não vem buscar igreja universal, Cristo não vem buscar a igreja do poder de Deus, Cristo não vem buscar a igreja Assembleia de Deus, né? Cristo não vem buscar a igreja pentecostal não sei de quê. Cristo não vem buscar a igreja adventista. Cristo não vem buscar Deus é amor. Não, Cristo vem buscar a sua igreja. Os evangélicos dizem que Cristo vem buscar a sua igreja. Mas qual é a igreja que Cristo vem buscar? Que é a sua? A igreja de Deus, né? Não é essas que eu falei aí. Cristo vem buscar a igreja dele. Qual é a igreja dele? Qual foi a igreja que Cristo adquiriu com seu próprio sangue? Foi a igreja católica? Não. Foi a igreja universal? Não. Foi a igreja Assembleia? Também não. Foi a igreja do 7º dia? Também não. E tantas outras? Não. Foi a igreja de Deus. Então, quando Cristo vir, no último dia, que o povo é quem fala que vem buscar a sua igreja, né? Ele vem buscar a igreja de Deus.
vem buscar a igreja de Deus. Mas para nós que estamos nela mesmo, né, que é a igreja de Deus, nós devemos estar com fé. Nós devemos estar com fé. Nós devemos estar com amor puro e sincero em nossos corações. Porque quando Cristo vir, nós seremos batizados novamente em Espírito Santo e em fogo. Porque aqui na terra não tem ninguém ainda batizado em Espírito Santo e em fogo. Isso vai ser no último dia, né? Eu vejo gente dizer que meu pastor me batizou em Espírito Santo e em fogo. Deve ter sido mesmo, mas no fogo de Satanás, né? Não no fogo de Deus. Porque esse fogo que a gente vai receber no batismo no Espírito Santo, no último dia, para sermos transformados novamente, porque quando a gente é batizado agora, para permanecer na igreja de Deus, nós recebemos um Espírito Santo. Recebemos um Espírito Santo, mas é um Espírito Santo de adoção, né? É um Espírito Santo de adoção que a gente recebe no batismo. Mas no último dia, o batismo que a gente vai receber é um Espírito Santo e em fogo, né? É Espírito Santo e em fogo. Agora, o que significa batismo em Espírito Santo e em fogo? Que fogo é esse que a gente vai receber nesse batismo? Fogo é as boas obras que nós fazemos aqui. Porque está escrito: ajuntai para si brasas de fogo. Está escrito: ajuntais para si brasas de fogo. Que brasas de fogo são essas que o verdadeiro cristão, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, pode ajuntar? Que brasas de fogo são essas? A obediência à lei de Cristo, a doutrina, seus mandamentos, o amor puro e sincero no nosso coração, fazer o bem, ajudar ao próximo, sem se vangloriar, sem soberba, mas por amor puro e sincero. Dá de comer, dá de vestir, dá de beber, perdoar o inimigo, ajudar o inimigo, emprestar sem nenhuma paga, porque aquele que empresta é porque tem sobrando. Então ele deve emprestar a um irmão, a quem for, sem esperar nenhuma paga, sem nenhuma paga. Isso são as brasas que nós juntamos durante essa vida aqui. As brasas de fogo são essas, né? É fazer o bem, é as nossas obras. Porque tem pastor aí que prega: não, a gente já está salvo pela graça. Que conversa é essa, rapaz? Não é só a graça que salva, não. Tem as obras, né? Tem as obras da fé, da obediência a Deus, né? Que é fazer o bem ao próximo, ajudar, sem esperar nenhuma paga, sem se vangloriar. Não vou ajudar uma pessoa que está necessitada, vou lá, levo uma cesta básica para ela e chego lá na frente e vou dizer: tá vendo? Fui lá para casa de fulano, levar uma cesta básica para ela, que ela estava morrendo. Meu querido, não faça isso não. Faça isso. Fui ali levar um remédio para uma pessoa que estava precisando, entregou lá, quando chega cá na frente, tu fica dizendo para Deus e o mundo. Eu que faço isso não. A Bíblia diz que dê com a mão para que a outra não veja, né? Dai com a mão e a outra não veja. Então esse é o dever do verdadeiro cristão. Ele não deve se vangloriar em nada, mas antes ele deve sofrer. O verdadeiro cristão, ele deve sofrer pelo outro, seja um irmão dentro da igreja, seja através de um familiar, seja através de um inimigo, né? E etc, etc. Então, isso é ajuntar brasas de fogo. Está na Bíblia. Ajuntar brasas de fogo. Porque a gente devemos, nessa caminhada,
dentro da verdadeira igreja, como um verdadeiro cristão, na fé, obedecendo com amor puro e sincero, a gente tá aqui, estou vivo, estou trabalhando, fazendo bem, eu estou ajuntando brasas de fogo. E o que é essas brasas de fogo? A bondade, o amor puro e sincero, que nós vamos praticando até chegar o último dia, né? Até chegar o último dia. Seja morrendo agora ou seja vivo no último dia, tanto faz. Se eu morrer agora, né? Se eu morrer agora, não tenho certeza de salvação. Estou trabalhando para isso, mas eu não tenho certeza, porque só quem sabe é Deus, se eu estou salvo ou não. Ninguém aqui na terra sabe se outra pessoa está salva ou não. Eu vejo o evangélico dizer que já está salvo. Isso é mentira, é conversa fiada. Ninguém aqui na terra sabe que está salvo. Por mais bondade que ele faça, sincera, de coração, ele não pode dizer que está salvo. Por quê? Porque só quem salva é Cristo no último dia, através das nossas brasas de fogo. As nossas brasas que a gente vai juntar para o último dia, para o batismo no Espírito Santo, nós vamos ser batizados no Espírito Santo em fogo. O fogo que vai receber nesse batismo são as bondades que nós praticamos, né? E aí seremos transformados novamente. Seremos transformados novamente para ir para o mundo habitável de Deus. Porque no primeiro batismo que eu recebi de arrependimento, eu fui transformado, me tornei uma nova criatura. Quando a gente recebe o primeiro batismo, nós tornamos uma nova criatura. Por que nos tornamos uma nova criatura? Porque a gente não vai usar brinco, não vai se usar batom, não vai cortar cabelo. Estou falando isso para a mulher, agora para os homens. Não vai beber, não vai trair a mulher, não vai se prostituir, não vai roubar, não vai enganar, não vai, etc. Aí, se batizamos, deixamos essas coisas do lado, recebemos o batismo dentro da verdadeira igreja, porque o batismo fora da verdadeira igreja não serve. O batismo fora da verdadeira igreja não serve. Não serve. Por que é que existe milhões de igrejas nos dias de hoje? Por que existe milhões de igrejas diferentes nos dias de hoje? Porque essa igreja aqui que Paulo está pregando para nós hoje, ninguém quer botar ela em prática aqui, nesse dia de hoje. Nem no tempo dele próprio aí, ninguém botou depois dele. Ninguém no tempo de Paulo, né? Ninguém no tempo de Paulo e depois de Paulo, né, colocou a igreja de Deus em prática. Não. Ninguém no tempo de Paulo ainda e depois dele seguiu com a igreja de Deus. Ninguém não seguiu, não. Por que não seguiu? Por causa da avareza, por causa da ganância, por causa das outras igrejas que já queriam tirar os que estavam nela para ele. Por causa de quê? Por causa da ganância. Viu que era rentável fazer igreja. Desde lá atrás. Não é de agora não. Aí, porque tem milhões de igrejas hoje e ninguém quer criar uma igreja verdadeira para seguir a verdadeira lei de Cristo, para seguir a verdadeira doutrina, para seguir o verdadeiro mandamento. Por que ninguém quer criar uma igreja verdadeira? Só quer criar a igreja falsificada. Porque a mente deles, a mente desse povo está voltada para a ganância, está voltada para a avareza, está voltada para a lascívia, etc. Por isso que esses pastores de hoje, que se diz pastor, eles não querem fundar uma verdadeira igreja, com a verdadeira lei de Cristo, com a verdadeira doutrina de Cristo, com o verdadeiro mandamento de Cristo. Eles não fundam, não criam essa igreja por causa da avareza, por causa da ganância. Porque quando, antes de Paulo estar pregando isso aqui, já existiam essas coisas. E ela vem evoluindo.
a cada dia. E a cada dia surge mais uma falsificada. A cada dia surge, por quê? Porque estão visando lucro. Isso também está na Bíblia. Eles visam lucro, né? Eles criam suas igrejas visando lucro, não para pregar a salvação. Então, continuando, meus amores, desculpa aí, tá? Eu não estou falando essas coisas, não é para ofender ninguém, não. Não é, jamais. Não. Eu estou falando isso porque os dias de hoje, né, o mundo se chama pecado, né? O mundo hoje se chama pecado, como antigamente aqui nesse tempo, se chama pecado. E esse mundo hoje é pecado, né? E o povo que está nele só quer seguir o mundo e não a Deus. Essa é a verdade, né? Como... Não, você já li. Nos predestinou para ser filho de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente, né, no amado. Quem é o amado? O apóstolo, o amado. Cristo, né? Cristo, em que temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos. Tá? Isso aqui, muita gente não entende isso. Vou explicar, porque muita gente confunde essas palavras e coloca para os dias de hoje. Mas não é nesse termo, tá? Eu vou explicar. A quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, né? Segundo as riquezas da sua graça. Quem está falando aqui? É o apóstolo Paulo, não é? Mas para quem ele está falando? Para nós? Não. Ele está falando para o povo de Éfeso, né? Ele está falando isso para o povo de Éfeso, né? Agora, além de estar escrito, ele está falando para esse povo, vai servir para nós também, né? Mas aqui ele não está falando para nós, porque nós não estávamos lá. Nós não estávamos lá nesse tempo que ele está falando isso aqui. Só que serve para nós, né? Que ele fez abundar para conosco, eles nesse tempo aí, para Paulo, os Éfesos, né? Em toda a sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer a vontade, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que nele propôs, né? Que nele propôs em Cristo, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra, né? Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, que é o Pai, né? Cristo fez todas essas coisas, né? Dando a herança dos que estavam lá atrás para os dias deles aí, né? Predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, Deus, segundo o conselho da sua vontade, né? Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo, né? Que eram os que seguiam a lei de Moisés. Quem seguiu a lei de Moisés estava sendo caminhando para Cristo, né? No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Que promessa? A promessa de lá de trás para cá, para Cristo, né? Na sequência, em obediência também, para alcançar essa promessa. A promessa é Cristo. A promessa é a lei, a doutrina, os mandamentos que Deus mandou através de Cristo. Para esse povo aí e para nós. Mas principalmente para esse povo aí. Porque quando Cristo chegou, a gente não estava lá, né? Isso serve para nós porque está gravado para nós. É a sequência. Só que ninguém deu essa sequência depois de Paulo. Ninguém, não consta. Depois de Paulo, não consta essa sequência. A sequência está escrita, mas ninguém caminhou com ela. Ninguém caminhou com a igreja de Deus. Ninguém caminhou. Você vê que quem caminhou foi pela avareza, né? Foi, depois de Paulo, qual foi a igreja maior que foi criada? É essa que está aqui dos santos, né? Das santas. Ela foi quem? Por quê? Por causa da avareza, por causa da ganância, né? Eles vendiam naquela época, depois de Paulo, que criou essa igreja, eles vendiam indulgência. Quem quisesse pagar seus pecados, livrar dos pecados, tinha que pagar não sei quanto, né? Quem queria ter uma coisa, pagava não sei quanto, né? Então, criaram essa igreja dos santos depois, por causa da avareza, da ganância. Depois ela foi evoluindo, foi se modificando e hoje está diferente, né? Hoje está totalmente diferente. Hoje, os ídolos criados nela hoje, né? As suas igrejas, com o nome dos santos dela, das santas, né? É tudo sofisticado hoje, não é como antigamente, né? Não. E até agora eles estão até introduzindo o dízimo, né, também. Porque eles estão introduzindo o dízimo também no dia de hoje. Por causa é rentável, né? É muito rentável, né? Aí faz novena para tirar dinheiro, faz procissão não sei de quê, lá, invenção diabólica, né? Eu não estou julgando vocês, não quero ofender vocês, de maneira alguma. Mas eu estou falando aquilo que é errado. Eu estou falando aquilo que é contrário, né? À lei de Cristo, à doutrina e os mandamentos. Tudo contrário, né? É diferente. Vocês querem me criticar, o que vocês quiserem fazer, eu aceito, né? Dizer que eu sou um amaldiçoado, pode dizer que eu sou amaldiçoado, pode dizer que eu sou um traste, que eu sou um infeliz, pode me chamar do quanto vocês quiserem. Sabe por quê? Porque Cristo sofreu por causa dessas verdades. Cristo morreu por causa dessas verdades, ou não foi? Aí. E naquele tempo já existiam as mesmas coisas que vocês fazem hoje. Esses ídolos, esses deuses, essas estátuas, que é tudo abominação a Deus, né? E foi esse próprio povo que matou Cristo, lá atrás, né? Então você pode me condenar, pode me xingar, não estou nem aí. Porque Cristo, Paulo, o apóstolo Paulo, sofreu todas essas coisas por amor da igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu por seu próprio sangue, né? E eu estou falando a igreja de Deus, que Cristo adquiriu por seu próprio sangue, né? E eu posso sofrer, alguém pode chegar aqui e escutar por aí que eu estou falando essas coisas, entrar aqui na minha casa e meter bala em mim, dizer, você vai morrer porque você está pregando a doutrina de Cristo. Vai me matar, me mata, não posso fazer nada, né? Vou morrer pela verdade, simplesmente, né? Vou apanhar pela verdade, que é da em mim dele, pela verdade. Perdoo e pronto, né? O qual o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Pois isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, né? Não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória,
vos deu o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos dos vossos corações, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais a riqueza da glória da sua herança nos santos, né? E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado e autoridade, e poder e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então, não só nesse século aí que Paulo está, mas também nos outros vindouros, nesse que estamos agora também, né? Nesse que estamos agora também. E sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, né? E para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Que igreja? Qual foi a igreja que Cristo deu, né? Quem é o seu corpo? O complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas, que é o Pai, né? Muito acima de todo o principado e autoridade e poder e domínio e de todo nome que se nomeia, né? Porque nós colocamos nome, não só neste século, nesse século onde Paulo está pregando, mas também no vindouro, né? Século vindouro. E se sujeitou a todas as coisas debaixo dos seus pés. Quem sujeitou todas as coisas? Cristo. Quando Deus disse para ele: filho, você vai lá para a terra, você vai sofrer, você vai apanhar, você vai ser injuriado, né? Você vai ser ferido, glória a Deus, glória, né? Você vai ser crucificado pelo meu povo que eu vou te dar. Tudo isso antes de Cristo vir para cá, ele sabia que ia passar por isso. Eu vou te dar um povo, né? Quando Deus estava para enviar seu filho, Cristo, ele disse: ó, eu vou te dar um povo que ele vai fazer, vai te injuriar, vai te maltratar, vai bater em você, vai furar, vai sangrar você e por último vai te matar crucificado. Cristo sabia disso antes de vir para cá. Esse povo que Deus está dando a ele, né, para ele resgatar, que era o povo israelita, né, o povo das tribos que se tornou rebelde. Aliás, eles foram rebeldes o tempo todo, só que, né, através da lei de Moisés, né, muitos deles, que eram milhões de pessoas, né, quando saiu do Egito, não só era 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas, não, era milhões de pessoas quando saiu de lá, era muita gente, a herança de Deus, era muita gente que estava lá no Egito. Os descendentes de Abraão, que não era Abraão não, de Jacó, que não é a Jacó mais. Quando Jacó foi introduzido no Egito com a sua família, o seu povo, que o seu filho foi vendido para o faraó lá, né? E se tornou governador do Egito quando foi nos 7 anos de fome, e Jacó mandou os irmãos dele, que José se tornou governador, mas Jacó mandou os outros irmãos dele vir atrás de comida, porque era 7 anos de fome, depois 7 anos de fartura, não, primeiro 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome. Mas só que naquele tempo Jacó não sabia dessas coisas. Isso foi revelado para José, né? O filho de Jacó, que era governador lá do Egito. E ele juntou muita comida durante esses 7 anos de fartura. Ele adivinhou o sonho do faraó das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas.
As 7 vacas gordas era a fartura que ia ter, e as magras era a fome que ia ter. Então José, através desse sonho discipulado, ele juntou muita comida, muita, para passar esses 7 anos de fome. Mas só que Jacó, o pai dele, não sabia que ia acontecer isso. Deus não revelou para ele, que era para poder ele ir lá para o Egito, né? E quando Jacó foi, José fez umas tramóias lá, né, para introduzir eles no Egito, para conhecer a sua família. Então, através disso, né, Jacó veio para o Egito com todo o seu povo. Quando ele entra no Egito, Deus muda o nome dele, de Jacó para Israel. E aí é por isso que existe a nação israelita. E essa nação de israelita e os outros, né, que se dividiu em 12 tribos, né, foi tirada do Egito por Deus através de Moisés. Mas esse povo sempre foram rebeldes, porque eles tinham a mente cauterizada nos deuses de lá do Egito, nas estátuas, né, de escultura. Mas mesmo assim Deus tirou eles de lá. Eles continuaram rebeldes, não acreditando em Deus, apesar de muitas maravilhas que Deus fez para eles, né? Tornar água em sangue lá no Egito, mandar cafanhoto, piolho, rã, muitas coisas, né? E não tem as pragas lá do Egito que Deus mandou para eles acreditar em Deus, né? Aquelas pragas todinhas que Deus mandou lá para o Egito, né, foi para que esse povo que ia ser resgatado acreditasse em Deus piamente, né? Foi para acreditar em Deus piamente, né? Não foi para afrontar Faraó, porque toda vez que Faraó deixava, Deus endurecia o coração dele e ele não deixava. Quando ele ia deixar, Deus endurecia para não deixar. E tome praga, que era para o povo ver o poder de Deus. Foi por isso que aconteceu aquelas pragas todas lá no Egito, foi por conta disso. Depois que eles saíram de lá, depois que receberam as tábuas da lei de Moisés, eles continuaram rebeldes. Depois que chegou na terra prometida, aí foi que ficaram rebeldes mesmo. Foi por isso que Deus, Cristo, veio para resgatar eles, porque eles tinham se tornado rebeldes, estavam todos na legião do mal, na legião de Satanás. Daí, quando Cristo voltou para casa, deixou esses estudos para nós seguir, para ter vida eterna, para a salvação, né? Muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E se sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas, que é o Pai, né? Cristo é a verdadeira igreja. Cristo é a igreja de Deus, não a igreja que o homem inventou, né? Não. Agora vamos ler Efésios 2. Abra aí sua Bíblia em Efésios 2. A salvação é pela graça. Efésios 2 relata que a salvação é pela graça, né? Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, né? Quem foi que vivificou? Os que eram pecadores, que se converteu a Cristo, que se converteu à lei de Cristo, à doutrina e os mandamentos. Essas pessoas vivificou como? Os que seguiram a lei de Moisés ao pé da letra. As pessoas que saíram lá do Egito, que é o povo de Deus, que é a herança de Deus, né? Que seguiu a lei de Moisés ao pé da letra, até chegar à lei de Cristo, essas pessoas foi vivificada. Essas pessoas
foram vivificadas, porque eles cumpriram a lei de Moisés até Cristo, porque a lei de Moisés foi dada para o povo de Deus para conduzir a Cristo. Isso está escrito. A lei de Moisés foi dada ao povo de Deus, a herança de Deus, o povo que foi tirado lá do Egito para conduzir a Cristo. Então, aquele que seguiu, aquele que seguiu a lei de Moisés completinha até Cristo chegar, essas pessoas foi vivificada pela lei de Cristo, pela doutrina de Cristo, pelos mandamentos de Cristo, com primeiramente amor puro e sincero, Ele vos vivificou, vós, está falando para o povo em Éfeso, que andava no pecado, os israelitas, os das outras tribos, os que seguiram a lei de Moisés, foi vivificado através da sua nova lei, da lei de Cristo, nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, todo aquele desse tempo aí de Cristo, que andava segundo o curso do mundo, que é o mundo de pecado, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos de desobediência, Espírito de quem? O espírito de Satanás, que opera nos filhos de desobediência. Quem é esses filhos de desobediência? O povo israelita, o povo da tribo de Judá e as outras tribos que abandonaram Deus e abandonaram a palavra de Deus e foram atrás da palavra do homem. É esse povo aqui. Eles estão perdidos para Deus pela desobediência. Eles estão seguindo Satanás, nos quais está falando para os que se converteram, Presta atenção. Está falando para os que eram pecadores e se converteu. E os que também seguiu a lei de Moisés foi vivificado, São duas etapas. Os gentios que andaram em pecado e os que eram de Deus, que seguiam a Deus piamente. Na lei de Moisés, esses também foram vivificados. E os que se batizaram, depois de receber a lei de Cristo, a nova lei, não a lei de Moisés, a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos. Os que seguiram a lei de Moisés foram vivificados na lei de Cristo. Os que se converteram através da lei de Cristo, nos quais outrora andaste segundo o curso desse mundo que eles vivem aí, que é um mundo de pecado, lá atrás. No dia de hoje também, é um mundo de pecado. Mas está falando do mundo lá atrás. Nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar. Quem são esses príncipes? Os anjos de Satanás, no espírito que agora opera nos filhos de desobediência, que é o povo que desobedecia a palavra de Deus, que desobedeceram a lei de Moisés e passaram para as falsas igrejas da época, obedecendo os falsos pastores da época, pastores de Satanás da época, das estátuas, dos ídolos, da época. Esses são os filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos. Paulo está falando que ele também andou. Os que estavam pregando junto com Paulo também andou. Os que foram convertidos aí em Éfeso
através da lei de Cristo, da doutrina de Cristo e dos mandamentos de Cristo, também andaram nessas coisas aí, né? Entre os quais todos nós, Paulo se inclui, né? Nessas coisas aqui, ó, no versículo 2, Paulo se inclui nesse versículo 2. Nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos de desobediência. Quem é os filhos de desobediência? O povo israelitas, os povos da tribo de Judá, das outras tribos e os gentios que conviviam com ele, que abandonaram a lei, que abandonaram a palavra de Deus e foram obedecer a palavra do homem. Isso está lá em Isaías, né? Essa passagem está também, esses falsos pastores que já existem nesse tempo aí, que é lá em Isaías, em 56:11, que diz: e estes cães são gulosos, são pastores que nada compreendem, cada um está trabalhando aí nas falsas igrejas para a sua própria ganância. De lá para cá, evoluiu, né? São os pastores de hoje, trabalha para a sua própria ganância. Isso já está lá nesse tempo de Isaías e muito mais nos dias de hoje. São filhos da desobediência, esses pastores de hoje e os de antigamente. São filhos opera nos filhos da desobediência, que era o povo israelita, o povo da tribo de Judá e todas as tribos e os gentios, né? São filhos nos quais Paulo também se inclui nesse grupo aí. Paulo incluiu-se nesse grupo antes, né? Agora não. Agora ele se converteu. Se converteu não. Cristo pegou ele no meio do caminho. Ele não se converteu. Cristo pegou ele no meio do caminho para ser, né, o nosso pregador de hoje, né? Nos quais outrora andaste, está falando para os Éfesos e os outros israelitas e os outros. Nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes da potestade do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, que eram os israelitas, como eu falei, né? Entre os quais todos nós, até Paulo está se incluindo aqui, né? Entre os quais todos nós, inclusive ele e os pregadores que estão com ele, também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Até Paulo se inclui nisso aí, né? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, porque o povo israelita, quando deixou de obedecer a Deus, ele se prostituía, adulterava, matava, roubava, julgava o certo pelo errado, o errado pelo certo. Tudo isso o povo israelita fazia, o povo das tribos, das outras tribos fazia, principalmente muito mais o da tribo de Judá, que foi o que matou Cristo, né? Então ele diz: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo está explanando isso para os Efésios, né? Dentro da igreja de Deus em Éfeso. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, né? No pecado que Paulo estava, que Paulo chegava no culto da igreja de Deus, metia o pau nos irmãos, prendia os pregadores da igreja de Deus, né? Quebrava as cadeiras, tudo. Paulo fazia isso antes de ser chamado. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, né? Que é os pecados que eles cometiam, os israelitas e todos os outros, nos vivificou juntamente com Cristo, né? Pela graça sois salvos. Que graça nós somos essa, né? A graça da lei de Cristo, da doutrina, dos mandamentos, pela fé, que é a obediência. Mas tudo isso só serve a lei de Cristo, a graça que Deus está dando, a doutrina, os mandamentos, só serve se tivermos amor puro em nossos corações, com sinceridade. Se a gente não tivesse amor puro
em nossos corações com sinceridade, nada da graça, da lei de Cristo, da doutrina de Cristo, dos mandamentos de Cristo tem valor. Nada. Se nós não tivermos o amor puro e sincero em nossos corações. Porque esse amor puro e sincero, primeiramente em nossos corações. Temos que ter isso. Porque senão, a graça de Cristo, a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo não tem valor se a gente não tiver esse amor. Porque esse amor, se a gente tiver esse amor puro e sincero, dentro de nós, é a gente ter Cristo, é a gente ter Deus. E se a gente tem, a gente não vai andar contrário a Cristo, nem a Deus. Nem a sua lei, nem a sua doutrina, e nem a seu mandamento. Estando nós ainda mortos nos nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então, todo aquele que obedece a Cristo, vai sentar na região celeste, lá no mundo habitável de Deus. Se nesse mundo aqui a gente tem região, lá no mundo de Deus também tem região. E lá tem uma região preparada para aquele que for achar digno de salvação, para aquele que teve a fé de Deus, que teve a fé de Cristo, que teve a fé de Abraão, que é a obediência, com amor puro e sincero. E que estamos hoje colhendo brasas, Eu até agora estou tentando colher brasas para ser batizado no Espírito Santo no último dia. Estou juntando as minhas brasinhas. Espero que Deus aceite as minhas brasas, para quando eu for batizado, essas brasas servir, para o meu batismo, para a minha transformação, para eu ir para o mundo habitável de Deus. Fala algo aí, um assunto qualquer. Olá, meu querido. Olá, boa tarde, que Deus abençoe. Boa tarde não, já é bom dia, Fomos ressuscitados com Cristo, para mostrar nos séculos vindouros, que isso aí, Paulo está falando para eles aí, lá atrás, Mas como está servindo para nós agora, ele está dizendo, para mostrar, isso que ele está falando para os Éfesos, nesse tempo, está servindo para nós nos dias de hoje, nos séculos vindouros, que é esse que nós estamos agora, A suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça somos salvos, através das boas obras, do perdão, A graça de Deus nos dá vida, nos dá saúde, nos dá entendimento, nos dá sabedoria, Deus dá essa graça para nós, para através dela nós sermos obedientes, a Deus. Através dessa graça nós temos um amor puro e sincero para poder receber a vida eterna. Porque pela graça somos salvos, Mas que graça é essa? Muita gente confunde essa palavra, Como está dizendo. Pela graça somos salvos. Que graça é essa? Essa graça é a nossa vida, é a nossa saúde, é a nossa inteligência, é a nossa sabedoria, É a nossa fé, é a nossa obediência, é o nosso amor puro e sincero. Porque se a gente tivermos essa graça, certamente a gente será salvo, Se a gente tiver essa graça, nós seremos salvos. A graça é a fé, que é a obediência, a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos. A graça é
termos amor puro, sincero em nossos corações. Termos essa vida que nós temos agora, isso é a graça de Deus. Nós estamos vivendo pela graça de Deus, pela nossa vida, nossa saúde, nossa inteligência, nossa sabedoria, fazendo o que é bom, colhendo as brasas de fogo. Essa é a graça que é dada por Deus a nós, para sermos salvos. Muita gente não entende o que é essa graça. Só faz dizer, a gente somos salvos pela graça, mas a gente deve entender o que é a graça de Cristo, o que é a graça de Deus, né? E essa graça é a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, a fé que é a obediência, o amor puro em nossos corações, em obediência, fazendo o que é bom e aprazível a Deus, sem se prostituir, sem ir para farra, encher a cara, sem fumar, sem adulterar, sem estar mentindo, sem estar tendo inveja, etc, e etc, e etc, como eu já li lá no outro vídeo, né? Tudo isso faz parte da graça, né? Por meio da fé, que, olha, porque pela graça somos salvos, né? Pela graça somos salvos. E graça é a vida da gente, a saúde, etc, etc. Por meio da fé, que fé? A obediência, né? Somos salvos pela graça por meio da fé. Que fé? Acreditar, crer e obedecer, né? E isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus nos dá esse dom, né? De a gente acreditar nele, de a gente ter fé e de a gente obedecer. Toda pessoa que é de Deus tem que obedecer a ele, não é verdade? Por isso esse dom vem de quem? Do diabo? Não, tem que vir de Deus, né? Pela graça somos salvos através da fé, que é a fé, a obediência, a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, o mandamento com amor puro e sincero em nossos corações. Porque senão é nada, é vão. E isso não vem de nós, é dom de Deus, né? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Que obras? Essa obra aqui. Que obra Paulo está falando aqui? As obras da lei de Moisés, você tem que entender isso, né? Quando fala dessas obras aqui, não é as obras da lei de Cristo, não. É as obras da lei de Moisés. Porque na lei de Moisés, que obra você tinha que fazer para perdoar os seus pecados? Não era levar um bode para queimar lá no altar por expiação de pecado, né? Que obra você fazia em agradecimento de alimento? Não era levar um carneiro para matar lá no altar, né? Matar o boi, queimar a gordura. Essas eram as obras da lei de Moisés. As obras da lei de Cristo é o amor puro e sincero no nosso coração, ajudando a quem precisa. Estou dando alguma coisa a alguém por ajuda, por amor, não vou dizer a ninguém que dê. Não vou dizer, não, eu estou ajudando a fulano. Isso não pode se fazer. Isso é a graça de Deus. A graça de Deus é a nossa vida, a nossa saúde, o nosso trabalho, a nossa casa, né? Nossos filhos, isso é graça de Deus. Por meio da fé, pela obediência da lei de Cristo, da doutrina dos mandamentos, né? Com amor puro e sincero, né? Aí está dizendo, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Essas obras aqui é da lei de Moisés, não é da lei de Cristo, para que ninguém se glorie, né? Porque antes o povo fazia as glórias dele lá, da lei de Moisés. Porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para agora vem, olha, só o que eu falei, presta atenção. Porque somos feitura sua, feitura de quem? De Deus, de Cristo, criado em Cristo Jesus, para quê? Para boas obras. Como é que não tem obra? Tem obra sim, né? Não a obra da lei de Moisés, a obra da lei de Cristo, né? Quando Paulo está falando aqui,
Vou voltar que é para vocês entenderem. Né? Para mostrar nos séculos vindouros, que são esses que nós estamos hoje, a suprema riqueza da sua graça, da graça de Deus, que é a nossa vida, a nossa saúde, né? A casa que através do nosso trabalho a gente consegue, o carro, tudo isso é graça de Deus. Né? Porque estamos seguindo a sua lei, a sua doutrina, seu mandamento com amor puro e sincero nos corações de nós. Né? Aí, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça somos salvos. Que graça! Nossa vida, nossa saúde, nossas benfeitorias, por meio da fé, que é a obediência à lei de Cristo, a doutrina e os mandamentos com amor puro e sincero. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é? O povo que é de Deus tem dom de Deus para executar aquilo que Deus nos ordena. Não vem das obras. Que obra? Da obra da lei de Moisés. Paulo está falando aqui. E isso não vem das obras, mas não está falando da obra de Cristo. É das obras da lei de Moisés, que é coisa material, da lei da pedra. Para que ninguém se glorie, porque antes o povo se gloriava naquilo da lei de Moisés. Porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais antes preparou para que andássemos nela. Como é que um pregador, eu vejo vários pregadores nos dias de hoje que não devemos fazer obra, que a gente é salvo pela graça, mas ele não entende esse versículo. Ele não entende esse versículo. Essa pessoa que fala que nós somos salvos pela graça, por que ele não lê isso aqui? Porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para boas obras. Então, a graça de Deus é a nossa vida, a nossa saúde, a nossa sabedoria, a nossa inteligência, né? A nossa fé, acreditar na lei de Cristo, na doutrina, nos mandamentos com amor puro e sincero. Essa é a graça de Deus em nós cristãos verdadeiros, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, né? E isso acontece pela obediência que temos na lei de Cristo, na doutrina, nos mandamentos, com amor puro e sincero. E não vem de nós mesmos, isso não vem de nós mesmos. É dom de Deus, né? Não vem das obras da lei de Moisés, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, de Deus, criado em Cristo Jesus para toda boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Nós devemos andar nas boas obras, obedecendo com a fé, obedecendo a lei de Cristo, a doutrina, os mandamentos com amor puro e sincero em nossos corações. Quais são as boas obras para a gente andar? Que boas obras é essa que a gente deve andar, para andar nelas? Que obras são essas para a gente andar nelas? Perdoando o nosso inimigo, né? Perdoando o nosso inimigo, dando de comer ao nosso inimigo, dando de beber, dando de vestir, etc, e etc. Perdoando, se a gente ofende alguém, perdoar ele, né? Dando de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, etc, e etc. Emprestando ao próximo sem esperar nenhuma paga. Você está emprestando, a obrigação de quem pega emprestado é pagar. Mas se ele não tem, perdoe a dívida. Por isso que está lá na oração: Pai, perdoa-nos os nossos devedores, né? Não está lá no Pai Nosso?
perdoa os nossos devedores, né? Isso é a doutrina de Cristo, né? Então, amados, eu vejo muitos pastores, muitos pregadores dentro dessas falsas igrejas que existem por aí, que só pela graça a gente está salvo. É mentira, é mentira. A salvação é um conjunto de obra, de fé, de crença, né? De obediência e principalmente de amor puro e sincero em nossos corações. Porque se não tiver amor puro e sincero em nossos corações, nada do que a gente praticar de bondade será agradável a Deus. Sem ter amor puro e sincero, nada é agradável, nada, né? Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para nós. Que boas obras são essas? Deus nos dá a saúde, né? Deus nos dá a vida. Somos obedientes pela fé. Então, essas obras que nós fazemos vem de Deus mesmo, porque Deus dá dinheiro para a gente ajudar outra pessoa, Deus dá dinheiro para a gente comprar um remédio, para a gente dar uma cesta básica. Tudo isso é a obra de Deus preparada por Ele, para que a gente faça o bem para o próximo. Vou dar uma paradinha por aqui. Que Deus abençoe a todos com muita paz, muita saúde, né? Que vocês estejam firmes na lei de Cristo, na doutrina de Cristo, não de homem, nos mandamentos de Cristo, não de homem, dentro da verdadeira igreja, não de homem. A verdadeira igreja chama-se Igreja de Deus. Essa igreja é o próprio Cristo que morreu por ela, para nós, não a igreja que o homem inventou, né? Não pelo falso pastor, porque o verdadeiro pastor é Cristo, o verdadeiro apóstolo é Cristo, o verdadeiro mestre é Cristo, etc, etc. Nós somos apenas irmãos, né? Voltarei com o próximo vídeo em Efésios 2, né? Em Efésios 2, que vai falar a respeito dos gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Os gentios, que eram um povo que não era lá dos israelitas, né? Que era um povo que não é israelita, não é das tribos, né? Esses são os gentios, né? Da época aí. Da época lá atrás, estou falando da época lá atrás, onde Paulo está pregando. Os gentios são um povo que não é israelita, que não é das tribos, mas que seguia alguns das tribos, que lá do Egito veio gentil no meio deles, quando eles saíram. E depois que eles se estabeleceram, também tem muitos gentios nesse tempo aí, né? Povo que não era israelita, mas que conviviam com ele, né? Então, os gentios e os judeus, que são da tribo de Judá, porque a Bíblia só enfatiza lá em Lucas, Mateus, qual é o outro, meu Deus? E Marcos, fala muito do povo israelita e dos judeus, né? Mas o mais falado é os judeus, é o povo da tribo de Judá, porque esses são mais rebeldes contra Deus, é o povo da tribo de Judá, que foi o povo que matou Cristo, né? Ele se combinava com o povo israelita, com os outros das outras tribos, para fazer mal a Cristo até chegar a matá-lo. Era esse povo da tribo de Judá o mais perverso, o mais desobediente a Deus, né? Que era povo de Deus. Esse povo era povo de Deus, que foi dado para Cristo resgatá-lo. Só que eles não quiseram, e eles combinavam com os israelitas, com os povos das outras tribos, para matar Cristo, para bater nele, matar, até que mataram mesmo, né? Então eu volto com o próximo vídeo, aqui nesse Efésios 2 mesmo, o versículo é o 11 até terminar. O gentio e o judeu são unidos, né, por Deus mediante a cruz de Cristo, né? Esses judeus que se converteram, né? Os gentios que se converteram, né? Porque muitos não, os 90%
não se converteu, né? Continuaram para lá. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal, né? Compartilhe esses vídeos para a sua família, seus parentes, né? Para aprender a verdade da doutrina de Cristo, né? Dos mandamentos, né? Com amor puro e sincero em nossos corações, para que nós alcançamos a vida eterna, né? Estamos caminhando para isso, para alcançar a vida eterna. Não vou falar como esses insensatos que diz que está salvo, não. Nós estamos caminhando para a salvação, para que um dia, quando Cristo vier, talvez ele ache eu, né, digno de salvação. Eu estou trabalhando para isso, para que quando ele vier, me ache eu digno, eu, minha família, minha filhotinha ali, minha esposa, seja digno de salvação. A gente está trabalhando para isso. Caso eu não seja, porque eu não fui merecedor. Mas se eu for, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, né? E falo isso para vocês, para que vocês se salvem também, né? Um grande abraço, inscrevam-se, né? Como eu disse, ativem o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. E tenho dito,